pode mandar o charuto daí, olho no lance. Pelas barbas do profeta. Lembram-se desse bordão? Pelas barbas do profeta? Bom, profetas tinham muito mais do que barbas para oferecer a nós, não é verdade? Conversando se entende. O que entendemos por profecia? Muitos associam esta palavra apenas a previsões, predições. Entretanto, como nos lembram Gordon Fee e Douglas Stuart, menos que 2% da profecia do Antigo Testamento é messiânica. Menos que 5% especificamente descreve a era da Nova Aliança. E menos que 1% diz respeito a eventos ainda vindouros. Se profecia, então, não está tão intimamente assim relacionada com previsões, como podemos defini-la? Que cuidados devemos tomar ao ler um livro profético? Para entendermos o que é profecia, começaremos por estudar o papel do profeta no Antigo Testamento. Os profetas aparecem por toda a Bíblia. Alguns deles nos deixaram um relato escrito, outros não escreveram uma linha sequer, como por exemplo Samuel e Elias. Moisés, talvez o maior de todos os profetas, de acordo com Deuteronômio 34:10, não escreveu uma profecia sequer como tal, mas somente narrativas e leis. Embora a profecia se estenda por todo o período canônico, houve uma maior concentração de registros proféticos entre os anos de 760 a 460 a.C. Por quê? Bom, esses 3 séculos foram marcados por transtornos políticos, militares, econômicos e sociais sem precedentes. E houve também muita infidelidade religiosa. Esse período cobre a era da dominação assíria, babilônica e até o retorno do exílio da Babilônia. Começando com Amós e Oséias, seguido por Isaías, Jonas e Miqueias, profetizaram no período assírio. Depois nós temos, no período babilônico, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Naum, Abacuque, Sofonias e Obadias. Talvez, há uma duvidazinha aí. E finalmente, terminamos com Joel, Ageu, Zacarias e Malaquias, completando o quadro dos profetas. Veja esse texto comigo. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que lhes entreguei, por meio de meus servos, os profetas. Essa passagem nos ajuda a entender que os profetas eram proclamadores das bênçãos e maldições da aliança, conforme registradas especialmente em Levítico 26, 1 a 39, Deuteronômio 4, Deuteronômio 28. A mensagem, portanto, não era nada original, nem mesmo quando se trata da profecia messiânica. Jesus disse, lembra, que sobre ele estava escrito na lei de Moisés e nos profetas. Logo, a noção de um Messias está pela primeira vez exatamente na lei, Deuteronômio 18:15. O que caracteriza a proclamação da lei pelos profetas é a sua forma. A maior parte desse material está na forma poética. O interessante notar é o que o profeta não faz. Ele não fica lá repetindo simplesmente a lista dos mandamentos, mas faz uma espécie de resumo, altera a ordem ou transforma aquilo tudo em imagens muito vívidas, para que o povo então compreenda. O compromisso do profeta era com a palavra de Deus e com o próprio Deus. Não proclamavam a palavra como a haviam por si mesmos, mas como Deus queria que fosse apresentada. E muitas vezes Deus ordenava a proclamação e já dizia o resultado, nem sempre muito agradável de se ouvir, como por exemplo lá em Isaías 6, 9 e 10. Os profetas também eram conhecidos como advogados de Deus. Entravam em cena quando Israel se esquecia do Senhor e da sua lei. Podemos dizer que eles defendiam a causa de Deus
contra aqueles que ameaçavam o relacionamento do Senhor com o seu povo. O caso de Elias, lá no Monte Carmelo, ilustra muito bem esse papel. Mas os profetas também eram intercessores. Tão importante quanto proclamar a mensagem era a responsabilidade de interceder pelo povo. O profeta Samuel disse: "E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e seu rei serão destruídos." Por fim, os profetas também eram videntes. Esse é o papel talvez mais popular, mais conhecido dos profetas. Porém, como vimos no início, profecia não se resume à previsão do futuro, muito menos do nosso futuro. O que os profetas predisseram era usualmente o futuro imediato de Israel e Judá e das nações pagãs. Não é tanto o nosso futuro. Assim, o que para o profeta era futuro, em boa parte para nós hoje, já é passado. Outro lembrete importante: Deus revela o futuro a fim de obter um efeito no presente. Basta lermos os livros de Jonas e Naum e aquelas profecias contra Nínive. Primeiramente, devemos descobrir, com a ajuda de um manual, de um comentário, qual o contexto histórico em que o livro foi escrito, bem como o destinatário da profecia. Essa é uma primeira dica. Segundo, pense em oráculos. E essa não é uma tarefa fácil, pois muitas vezes não há indícios onde um oráculo termina e o outro começa. E mais, os oráculos foram escritos naquela forma poética, com figuras de linguagem, o que torna o entendimento às vezes uma tarefa muito difícil. E aí os comentários e manuais vão ser utilizados novamente. Outra dica: lembre-se que o futuro predito pelos profetas do Antigo Testamento não é um futuro distante. Para nós, muita coisa já é passado. Entretanto, esses acontecimentos eram vistos dentro de um contexto escatológico futuro. Ezequiel 37, a visão do Vale dos Ossos Secos, é um bom exemplo. Empregando linguagem de ressurreição dos mortos, evento esse que ocorrerá no fim dos tempos, Deus prediz a volta da nação de Israel do exílio, evento esse que já aconteceu no século VI a.C. Lembre-se das diretrizes para a interpretação da poesia. Deus queria capturar a imaginação das pessoas, como também o seu intelecto. Assim, os profetas usaram paralelismo e figuras de linguagem para transmitir a sua mensagem. Só podemos ler a profecia do Antigo Testamento, em outro sentido, se o Novo Testamento declarou isso explicitamente. Oséias 11:1, por exemplo, é o contexto ali de salvação de Israel do Egito. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, leu esses versículos como uma referência a Jesus, dando um significado novo. Ele podia fazer isso, nós não. Por meio dos profetas, Deus chamou Israel a viver conforme a sua lei. Considerando que o princípio moral da lei ainda é válido, o que Deus requereu da parte de Judá e Israel também requer de nós, ou seja, que vivamos segundo uma aliança eterna. Lembremos-nos que Jesus encarnou o ministério profético em sua expressão máxima, proclamando a palavra de Deus e vivendo segundo essa palavra. Para nós, seus discípulos, ouçam Apocalipse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia.